tarde a todos. Prazer tê-los aqui conosco no Café com Especialista da Tecmi. Mais uma vez para falar do modo adaptativo, assistência ventilatória adaptativa. Qual é essa proposta inovadora que vem trazendo boas respostas clínicas reais? Ontem nós publicamos apresentamos um trabalho mostrando no nosso estudo a relevância do uso do método e o quanto ele pode ser positivo no processo de retirada do doente da ventilação mecânica. Então, do que se trata, né? A ventilação mecânica adaptativa nada mais é do que um modo inteligente de ventilar, onde o paciente ele tem o modo tem 3 propostas em uma, ou seja, o paciente transita do modo controlado para o modo assistido e espontâneo. Além disso, ele carrega consigo a variação de pressão mediante a mecânica respiratória do nosso paciente. Então, como ele trabalha? O modo ele é um modo limitado à pressão, ciclado a tempo, tá? Ou limitado à pressão, ciclado a fluxo, quando o paciente vai para a pressão de suporte. No primeiro momento, o teu paciente está sedado e ele está sendo ventilado em pressão controlada. Nesse modo, a máquina entende e interpreta por um algoritmo proposto pela equação de Otis, onde, quando eu informo para a máquina o peso predito do paciente, em quantos ml quilo-peso eu quero ventilar esse paciente, imediatamente a máquina faz o cálculo de complacência, resistência e constante de tempo e entrega para o paciente o volume corrente e a frequência respiratória, simulando o que seria o que o comando do sistema nervoso central faria. Então, qual a frequência para o mínimo trabalho e qual a pressão para o volume minuto objetivo? A máquina ela vai traçar um objetivo de alvo, cadê o volume minuto alvo, a tela? Ela traça um mapa onde ela tem o paciente desenhado, é o quadradinho de baixo, tá? Olha, observem. O vermelho é o objetivo, o branco é meu paciente, né? Nesse gráfico eu tenho o volume corrente e a frequência proposta como objetivo, tá? E esse objetivo é traçado mediante análise da mecânica do teu paciente. Então, para doentes obstrutivos, ele permite uma variação maior de volume, para doentes restritivos, ele permite uma variação maior de pressão, ou seja, ora verticalizando, ora horizontalizando o mapa da mecânica respiratória. Esse é o objetivo, tá? Importantíssimo que eu limite os alarmes e dentro dos alarmes de segurança, a máquina entende que eu propus a estratégia protetora de ventilação. Então eu delimito os alarmes e a máquina então entrega a pressão até 10 centímetros do alarme ajustado. Então se eu quero ventilar alguém para uma driving pressure de 15 ou uma pressão de distensão de no máximo 15, eu vou limitar além da PIP, mas até que máximo eu quero chegar de pressão. E aí eu consigo garantir que eu estou fazendo uma ventilação protetora tanto para o pulmão quanto para o músculo respiratório. O risco de super e subassistência é reduzido muito. Por quê? Quando ele atinge o volume alvo, ele estabiliza. Se ele ultrapassa, ele baixa a pressão. Se ele não atingiu, ele eleva a pressão. Isso garante, então, uma ventilação efetiva sem esforço exagerado. No nosso estudo, a gente pôde observar, né, nós já temos aí 56 pacientes estudados, né, um estudo
um estudo controlado, randomizado, bonitinho, a gente já observou que houve menor variação de DTF, ou seja, esses pacientes, quando submetidos à ventilação de AVA, comparado com pressão suporte, eles tiveram uma proteção muscular mais efetiva e mais sucesso no desmame, tá? Sem dúvida nenhuma, quando a gente consegue ventilar bem, eu consigo ter mais sucesso na hora do desmame. Mas muito bem, e o que eu faço nesse modo, né? Nada. Não é nada. Eu informo para a máquina o peso predito, a máquina dá conta de fazer todo o cálculo de mecânica e eu informo para a máquina quantos % do volume minuto que eu quero que o doente ventile. Então, no indivíduo normal, sem nenhuma doença respiratória ou metabólica que aumente a demanda de ventilatória, né, onde eu preciso de um volume minuto maior, no caso dos obesos, dos DPOCs, enfim, se eu estou ventilando um pós-operatório normal, eu vou trabalhar sempre buscando 100% do volume minuto. 100%. Então, o doente, ele vai do controlado ao desmame com alvo de 100% do volume minuto. Não, eu tenho um DPOC retentor com uma demanda alta, óbvio que eu vou ter que trabalhar. Ele andando na rua, ele tem uma demanda ventilatória maior do que 100%. Ele precisa de 150%, 200% às vezes. Então, mediante a condição mecânica e a demanda ventilatória conhecida pela doença, eu ajusto a porcentagem de volume minuto que eu vou ter como alvo. Muito bem. Depois disso feito, eu não faço mais nada. Não escolho a frequência, isso é o Otis que faz para mim, porque ele busca o volume minuto com a frequência e o volume corrente. Né? Volume corrente ele busca com a variação de pressão e a frequência ele busca por um cálculo de mínimo trabalho. Então, eu não ajusto nada, eu ajusto a porcentagem de volume minuto que eu tenho como alvo, a porcentagem de corte da pressão de suporte quando o doente passar para a pressão de suporte, a PIP, a sensibilidade FO2. A margem de erro de ajuste cai muito, concorda? E mais do que isso, o paciente acorda. E aí a máquina vai testar a todo momento jogá-lo para respiração espontânea. Acredito que esse tenha sido o sucesso do trabalho, porque como ele experimenta toda hora ciclo espontâneo, o que acontece? Eu tenho menor desuso diafragmático, menor fraqueza muscular, né? E menos tempo de ventilação, que foi o que nós encontramos no nosso estudo. Né? E aí, mas e aí? O que acontece? É um SMV? Não, não é um SMV, porque ele aborta ciclo mandatório. Eu não tenho que tirar ciclo mandatório. O paciente começou a entrar com frequência, ele tira as mandatórias e joga o doente automaticamente para a pressão de suporte. Uma pressão de suporte adaptativa, ou seja, que se autoajusta à demanda ventilatória do paciente, à mecânica respiratória do paciente. E se reduzir complacência, você está lá com seu paciente em pressão de suporte. Por algum motivo ele fez um balanço hídrico mais positivo e a complacência caiu. Você ia ter que ir lá na beirada do leito aumentar a pressão para garantir o volume. Não, ela mede a mecânica continuamente para fazer esse ajuste para você. E como que ela sobe? Ela sobe igual a pressão suporte com volume garantido ou a pressão controlada com volume garantido? Não. Ela usa o mesmo algoritmo, só que com milímetros, não com 3 em 3 centímetros. Então, eu preciso completar 50 ml, ela vai dar o suficiente para completar 50 ml. Não 3 centímetros e passar do alvo. Ela consegue trazer mais suavemente o doente para o volume alvo, né? E aí, o doente desmamou. É muito interessante, porque assim, na nossa vivência clínica, a gente percebe que a máquina experimenta valores de pressões muito baixos, que você jamais faria na tua rotina. Por exemplo, um paciente bem, no momento acordou, automaticamente uma pressão de suporte 7, 8 centímetros de água. Isso pra gente é teste de respiração espontânea. Mas isso depende do calibre do tubo e da mecânica do doente. Isso é teste de respiração espontânea para um público igual, né? E quando eu tenho uma excelente mecânica e um tubo 9,
Será que é pressão suporte 7, PIP de 5? Não, né? Então, o AVA faz isso, ele derruba o suporte para atender aquela necessidade da mecânica respiratória, ou da resistência imposta pelo tubo. Tudo isso ele compensa. A máquina permite que eu coloque tanto em AVA com compensação de tubo, né? E essa compensação de tubo, então, neutraliza a resistência do tubo, garantindo que aquele suporte que está dando, que te parece baixo, é só o suficiente para atender a demanda muscular e gerar o volume para o paciente. Então, é um modo que eu acho que chega para acelerar, sem dúvida nenhuma, a retirada do doente da máquina. Tudo bem, chegou a níveis muito baixos de pressão, que a gente considera 5, 7 de suporte, eu já estou com o PIP FO2 ajustada para o momento de desmame, a gente busca na máquina o teste de respiração espontânea, a máquina já faz, né? Põe para mim em TRE, TL. Eu já passo o doente para o teste de respiração espontânea, determino qual o tempo de teste de respiração espontânea que eu quero, tá? O tempo. Aqui vai me dar o Tobin automaticamente, o índice de respiração superficial e rápida. E ao longo do tempo ele vai me medindo quanto de volume, tudo o que está acontecendo nesse momento. Pronto, o teu doente está desmamado, ele pode ser estubado, ok? Vamos voltar na tela do AVA. Uma outra curiosidade do modo que muitas pessoas me perguntam, tá, mas eu não faço nada? Eu não tenho que desmamar dessa porcentagem? Não! A máquina está te dizendo o seguinte, olha, isso é o teu ideal, isso é você 100%. Então, se ele ficar, você não precisa mexer em nada. Ah, mas e no caso do DPOC que você pôs lá 170%, 200%? Mas é o que é bom para ele. Você colhe uma gasometria, teu doente está hipercápnico, você vai aumentar a porcentagem. Normocápnico, mantenha com bom volume minuto. Esse é o volume minuto que garante uma boa ventilação alveolar, tá? Então, nosso marcador é a gasometria. Se capnografia integrada volumétrica, que no caso dessa máquina a gente tem, nessa máquina a gente pode ter, mas aqui também tem o AVA. Mas com a capnografia eu tenho uma ferramenta completa. Ou seja, nem gasometria eu preciso. Eu tenho oximetria de pulso, capnografia volumétrica e um desmame automatizado, né? Se vocês me perguntarem assim, isso é novo, eu estou trabalhando com AVA há 3 anos. Na minha UTI eu tenho 3 máquinas com AVA e hoje, na prática, meu coordenador médico deve estar passando por aí. Ele fala assim, tá difícil esse desmame? Põe no AVA, né? O que é isso, né? Um facilitador que a gente considera de minimizar erros de ajustes indevidos. Rotineiramente você deixa o doente numa pressão de suporte para um desmame por quanto tempo? Na mesma pressão de suporte. É isso que a gente tem que se questionar, né? Você testa quantas vezes no teu plantão de 12 horas um teste de respiração espontânea ou minimizar o suporte para ver se o seu doente tolera bem ficar em ventilação. É muito difícil. A gente faz um ajuste durante o período, se o doente fica bem, você vai testar daqui 8, 10 horas, 12 horas, né? Então, a possibilidade de variar automaticamente é o que nos parece mais interessante no modo, né? Você vê que aqui eu tenho todo o mapa de volume minuto, volume corrente, frequência, tudo isso é o alvo. Mas e se eu fizer? Olha o que acontece, cheguem mais perto. Ó, eu vou começar a aumentar a frequência, né? Olhem que eu estou fazendo mais frequência. Aqui eu estou com uma frequência alvo de 16. Eu vou começar a fazer uma frequência maior que 16, 19. O que a máquina entende? Eu saí do alvo. Ela começa a ver. Se o problema for complacência, e quer ver? Ó, eu vou diminuir a complacência. O que ela faz? Ela começa a subir a pressão. Ela começa a subir, opa, é que aqui é ruinzinho. Ou baixar a pressão, quer ver?
Agora a pressão total tá em 25, tá? Olha lá, eu vou deixar esse pulmão bem durinho. Os ciclos mandatórios, olha lá, ela vai subindo pressão. Tá? Ao passo 25, 27, ao passo que se eu melhorar a complacência, olha lá o que aconteceu. 24, 23, automaticamente ela reduz a pressão para atender a necessidade mecânica e o volume. Exatamente. Então ela varia a pressão, tanto na pressão controlada quanto na pressão de suporte, entendendo que ela tem que atingir aquele volume alvo. Se eu já atingi, eu acomodo. Se eu passei, eu desço. Ok? A maior ansiedade do usuário. Mas eu tenho que baixar em quantos por cento para desmamar? Em nada. O desmame é automático, tá? O desmame é automático. Então veja que quando eu começo a aumentar a frequência, ela fala, por que você aumentou a frequência? É trabalho? Aí ela faz um cálculo de mecânica. A complacência caiu, opa, vou te dar volume. Não, aumentou a demanda por hipercapnia, por uma acidose. Aí ele fala, você é restritivo ou obstrutivo? Ele faz um cálculo de mecânica. Um doente restritivo, ele permite a frequência mais alta. Esse é o alvo, mas o doente sempre pode fazer a mais ou a menos. Interessantíssimo que vocês limitem o alarme de tudo que você não quer. Não quero frequência maior do que isso ou menor do que isso, volume corrente maior do que isso ou menor do que isso, e pressões, principalmente as pressões inspiratórias, para você ter uma margem segura de variação de pressão e uma estratégia protetora de ventilação. Então, o desmame, desculpa. Pode ir lá. O desmame, então, vai se basear em a diminuição da PIP e a diminuição da FO2. Só isso que você vai fazer. Entendi. Tá? Enquanto você for diminuindo a PIP, a mecânica vai melhorando, a FO2 vai melhorando, isso. Então você já sabe que o paciente está... Exatamente, doutor. Agora imagine você num doente neurológico, onde você tem que manter uma PaCO2 entre 30 a 35, uma normocapnia, e que é duro, né, ficar ali, né, tendo que ajustar manualmente isso. Você tem um capnógrafo ou uma capnografia volumétrica e você já tem o alvo calculado para o teu paciente. A máquina vai te garantir o volume minuto para aquela PaCO2, tá? Ah, mas e se o doente entrar? Nesse doente você está fazendo repouso, nesse neurológico grave. Ela vai considerar o CO2 do capnógrafo? Sim. Tá? Na verdade, a nossa máquina ainda não, ela não integra, tá? Mas ela vai considerar o volume minuto que você achou para melhor PaCO2, tá? Pode botar um percentual maior caso você queira lavrar. Isso. Porque por conta da capnografia você tem um delay ali que acaba sendo um pouco mais você alto. pega a sua gaso e fala, não, para essa PaCO2 no momento que era bacana, o volume minuto era 7,8. Você vem aqui na tua porcentagem, observem isso, ó. Quando eu aumento a porcentagem, ó, o volume minuto que era 3,9, ele vai mudar. 7,5 era 3,9. É lógico que eu saí de 100 para 190 de volume. Então eu digo assim, eu quero 95% a mais do que seria o volume minuto normal, tá? E ele te põe como alvo. Quando ele faz isso, ele começa a correr atrás do alvo, tá? Ele começa automaticamente a correr atrás do alvo. Ele vai ajustar tanto na frequência... Tanto na frequência quanto na pressão para gerar o volume. Ele funciona em modo controlado. Controlado, espontâneo, tudo. E ele percebe sozinho o momento sozinho. ideal para poder Olha aqui, ó. Olha aqui, ó. Quando eu começo a respirar... observe a frequência alvo, quer ver? Ele começa a abortar os ciclos, tá? Aqui também, quer ver? Nessa máquina aqui a gente consegue ver isso. Olha aqui, ó. Aqui, nessa máquina, a gente consegue mostrar a frequência objetiva, tá? E a espontânea mandatória, tá vendo? Por hora eu tô com mandatória de zero, com espontânea de zero, não tô? Eu vou começar a fazer espontâneo, ó. Ele começa a tirar a mandatória. Tá, ele saiu do alvo. Agora, o que está acontecendo com a mandatória? Ele está tirando. Está tirando a mandatória. Professora, Pronta. E
os índices de lesão por ventilação mecânica diminuem? Muito. Tem como observar isso? Assim, a gente fez um trabalho que a gente está publicando, né? Vai sair na Critical Care um estudo que a gente apresentou aqui no Congresso. Lesão pulmonar, a gente, não foi o foco do estudo. O foco do estudo foi atividade diafragmática, tempo de desmame e tempo de ventilação. E isso a gente observa que reduziu significantemente. Tá, agora. Esse sistema, doutor, ele faz a leitura por estação de diafragma? Não é igual NAVA. Não, é por variação da mecânica. Entendi. Complacência, resistência e constante de tempo. Não, sem nada. Você não põe nada, Aí que está o pulo do gato, né? É só com ela análise mecânica. Mas se ele respeita o volume corrente alto, ele é protetor. Ele é protetor. Você desenha o modelo que você quer de proteção, dentro dos teus alarmes, dentro da proposta inicial. Quando você calibra a máquina, você diz quanto de volume corrente e quantos ml você quer de volume corrente. E ele faz. Bem legal, né? E mais interessante que isso, algumas máquinas também propõem adaptativa. Várias máquinas propõem adaptativa. Pois é, mas não leva em consideração a constante de tempo, o que pode levar o doente a fazer autopipe quando ele ousa na frequência. O nosso não, a nossa relação vai até 1:7. Ou seja, a proposta é muito menor. Né? Mas assim, entenda que o risco de fazer autopipe, se ele ousar na frequência, né? Porque ele pode ousar na frequência e não no volume. Se eu tenho uma janela larga, até de 1:7, ele começa. Aí você olha e fala, não, mas está fazendo uma sincronia. Aí daqui um pouco, assim, 2, 3 ciclos ele corrigiu. Tá? É bem tranquilo, bem tranquilo. Para desmames, tem só o teste de DRE ou você tem outro teste? Não, aqui ó, nessa máquina o teste de respiração espontânea, eu tenho P01, PIMAX, tudo. Tem tudo aqui, né? Aqui ó, todas as manobras que eu consigo fazer. Quer ver? Vem cá pra mim. Medições, ó. Isso, medições. Eu consigo, olha aqui, P01, capacidade vital, complacência, índice de oxigenação, PO2 sobre FO2, a relação, tá? O índice de VDVT fisiológico, quer dizer, pode que é com catéter. Com catéter. Daí sim, aí eu ponho o catéter. Que daí, padrão ouro, né? Para poupar músculo, para lesão. Ah, mas é lindo, hein? É bonito. Agora, entenda que eu tô completamente segura de que eu tô protegendo o pulmão. Sim. Né? Bacana. Bacana, não é? Bem legal. E tem estudo, tem ensaio clínico? Então, esse que a gente vai publicar agora. Porque assim, existe uma similaridade do modo com o ASV da Hamilton. Tá? Contudo, o nosso, o software foi aprimorado por conta dessa constante de tempo e da compensação de pressão milimétrica. Então, os estudos do ASV, eles já mostraram sucesso do modo, mas nunca avaliaram a proteção. Então, agora que a gente está estudando proteção. Eu acho que para o próximo ano aí vai ter muita novidade. Tá bom? Obrigada, gente. Tudo bem? Vamos tomar um café com a gente? Vamos ali pegar um lanchinho, tá? Vocês são nossos convidados. Obrigada, gente.